A partir de que idade se educa sexualmente uma criança? Aí eu te pergunto, Edu, a partir de que idade uma criança pode ser vítima de violência sexual? Desde quando nasceu. Desde quando nasceu. A vítima mais jovem que eu atendi no projeto 5 Passos tinha 3 meses de idade, não 3 anos, que é a idade do Miguel, mas 3 meses de idade, e veio a óbito por asfixia com líquido seminal, e na fralda da criança foi identificado um preservativo. Isso me mata. A partir de que idade eu falo com a criança? As pessoas se aproximam de mim e falam, tá bom, mas com quantos anos eu posso ler para o meu filho a cartilha? Eu costumo dizer que a educação sexual tem o seu prenúncio quando uma criança, que é um neném, está tomando banho, e aí a gente se aproxima e fala, esse aqui é o seu joelho, esse aqui é o seu nariz. E a gente começa, então, a nomear os órgãos sexuais com naturalidade. A educação sexual começa quando a gente dá nome. É muito importante dar nome. Como a família, que é o que você estava dizendo, pode fazer isso? E por que tem medo de fazer isso? Eu respondo uma talacada só. Tem medo porque acha que a informação quanto à sexualidade erotiza precocemente, quando, na verdade, o que erotiza precocemente é o silêncio. Se a gente não conta, o mundo vai contar. Perfeito. Se a gente não se aproxima com a verdade, com a informação, vem a descaracterização do que é afeto, vem a alienação emocional, tanto que o último relatório da Unicef, o último diagnóstico aqui no Brasil, tem uma estimativa de que 79% dos alunos do 9º ano já tiveram contato no Brasil, acidental ou proposital, com pornografia na internet. Não necessariamente tiveram uma educação sexual adequada dentro de casa. Não dá para esperar que a escola ocupe esse papel pela conjectura sociopolítica que o Brasil vive. Eu acho que isso que você falou faz muito sentido, né? Muitos pais podem achar que erotiza falar de questões sexuais, ao ponto de não ver a prevenção, né? Perfeito. E talvez muitas vezes, né, Ana Luísa, eu posso achar que, bom, dentro da minha casa, o Miguel não sofre. O Miguel não está correndo risco algum, né? Mas ele frequenta só a minha casa. Ele pode estar na escola, ele pode estar no clube, ele pode estar num buffet infantil, pode estar na casa de um amiguinho, né? Enfim, eu acho que ele está sujeito a sofrer ou a ver ou observar algo que possa ser muito mais prejudicial a ele no futuro do que aos pais que possam remediar isso agora. Muitas vezes eu posso falar assim, olha, eu não quero falar com os meus filhos hoje sobre sexualidade, ou sobre abuso, ou sobre o que pode e o que não pode, enfim. Por questão de erotizar e trazer à tona talvez tema que eu não quero falar, ainda é muito cedo, é precoce. Mas ele vai na casa do amigo e os pais falam disso. E aí a verdade está onde? E de que forma esses outros pais falaram? Né? O que se torna a verdade absoluta? Ou o próprio amigo dele na escola, Né? E venhamos que e convenhamos, tem essa família, né? que fala né? sobre e isso. venhamos e convenhamos que essa iniciação ou essa fase da criança na descoberta é em função de exemplo. E muitas vezes esse exemplo se torna a verdade absoluta. Né? Então, muitas vezes assim, opa, peraí, é assim? É assim, tá, é assim. Então mas olha que É interessante. louco isso, né? Perdão pela pergunta, Claro. mas Edu, você tem quantos anos? Vou para 37 daqui a 15 37. dias. Então você acompanhou o período de redemocratização do Brasil, correto? Então você viu o Brasil se livrar das amarras da ditadura, caminhar para a Constituição Nem Federal tanto assim. Cidadã, e você viu o Brasil passando pelo processo de promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então quer dizer que você viveu os dois lados da moeda, você viu as duas faces. A criança que é vista como objeto, como miniatura de adulto, que não opina, que bate continência na frente da televisão quando vem o presidente da República. E você viu essa nova criança que é apresentada ao Brasil, que é uma criança sujeito de direitos, que é uma criança que te pergunta de onde você Argumenta. veio, É isso que é uma aí. criança que argumenta, que tem curiosidade. Lembrando aqui, as famílias que estão assistindo, que as crianças não diferenciam o que é uma curiosidade sexual e o que é uma curiosidade assexual. Então, voltando Exemplo. àquela ideia, vou dar um exemplo pessoal, posso? Claro. Vou aproveitar a presença de Paula, minha mãe, e vou realizar uma exposição aqui e uma denúncia, Edu, a você. Vou fazer uma denúncia. Faça denúncia. Quando eu estava dizendo que a educação sexual começa quando nós nomeamos as partes íntimas, é porque se uma criança não sabe nem como chamar, como é que ela vai se aproximar de você e dizer que ali ela foi tocada? Perfeito. Como é que ela vai saber que aquilo ali é uma parte íntima? Quando a Stephanie, já adiantando um pouco o papo sobre a Stephanie, que é a nossa ilustradora maravilhosa, quando a gente começou a falar onde é que nós vamos falar sobre as partes íntimas das crianças, como vai ser uma lousa, a gente queria fugir um pouco desse padrão escolar, dessa didática, por entender que tem que ser em casa também, que todo lugar é um local de experiência sociopolítica de crianças e adolescentes. A criança é um sujeito social. O Janusz Korczak, que é um educador polonês, dizia que a criança é pessoa já, não é só o adulto do amanhã.
Então, eu pedi para a Stephanie que a gente tivesse algo que se comunicasse de forma diferente e ativa com as crianças. E ela falou, então, a gente não pode fazer que nem aquela ilustração do homem, do Da Vinci. Eu falei, não, a gente vai fazer exatamente assim. Então, a gente tem aquela ilustração adaptada em que as crianças identificam seus corpos. Sim. E é com naturalidade. Sim. É no espanto do adulto que a criança percebe, na descoberta da árvore da vida, que ela não podia estar descoberta ali. Que ela tinha que se incomodar, ter medo daquilo, achar feio. Isso que você falou, acho que é tão óbvio. Mas como realmente uma criança vai denunciar ou vai falar pro seu pai que alguém tocou uma parte íntima dela se ela não sabe qual é?